Gostaria de fazer uma pausa nas reflexões do Evangelho de Lucas e nós aproveitarmos esse Dia dos Pais para nós refletirmos um pouquinho sobre família. E eu queria refletir na vida de um grande homem de Deus, um grande pai. Então abra sua Bíblia, Jó, capítulo 1, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5. Uma família que vive a fé. Uma família que vive a fé. Jó é antes de Salmos, capítulo 1, os 5 primeiros versículos do livro de Jó. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, ele temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. É o Senhor que é o centro da nossa casa, da nossa família. E eu te peço, Senhor, nos ensina mais uma vez através dela. Fala nos nossos corações, Senhor, nos mostrando a melhor maneira de vivermos e de agradarmos ao Senhor. É o que eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Quando você pensa em uma família de referência, sabe aquela família que você considera um exemplo? Aquela para a qual você olha e diz: ai, como que eu gostaria que a minha família fosse assim. O que essa família de referência precisa ter na sua mente, no seu referencial? Talvez seja aquela que tem um casamento estável, que os cônjuges se respeitam, né? O pai e a mãe respeitam um ao outro, se ajudam, que estão sempre presentes na vida um do outro. Ou então pode ser em relação ao relacionamento com os filhos. Os pais são presentes, os filhos são obedientes, tem respeito, tem diálogo, tem união entre a família. Ou quem sabe seja aquela família financeiramente organizada, que consegue cumprir com todos os seus compromissos e nunca deixa de ser generoso com outras pessoas, nunca deixa de ser generoso com a obra missionária. Outros porque vivem em uma casa cheia de alegria, uma casa que o tempo inteiro está cheio de gente, sempre está reunindo pessoas. Agora imagine uma família que tenha tudo isso ao mesmo tempo. Seria o ideal, não é? Como seria bom se todas as nossas famílias fossem desse jeito. Sabe por quê? Porque tudo isso tem um valor. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. Só que existe uma pergunta que é ainda muito mais importante, que a gente deve refletir o tempo inteiro. Como que Deus descreve uma família ideal? Como que Deus descreve a família exemplar? A resposta a gente não vai encontrar em pesquisas de campo, nem em livros, muito menos nas redes sociais. A resposta sempre estará nas Escrituras. Sempre nós precisamos olhar para a palavra de Deus para nós encontrarmos qual é a família
ideal. Então hoje, meus irmãos, no Dia dos Pais, eu gostaria de refletir com a igreja sobre uma família que Deus faz questão de nos apresentar como o exemplo de coisas que nunca podem faltar em uma família de fé. Logo na abertura do livro de Jó, antes mesmo da gente ser surpreendido, né, com os sofrimentos, com as perdas, com os grandes debates que tornam esse livro tão conhecido, Deus faz questão de apresentar esse homem e apresentar a sua família. Não era uma família perfeita, mas era uma família cuja vida era profundamente marcada pela fé. Esses versículos funcionam como a abertura do livro aí. Eles fazem uma apresentação da personagem principal, que dá o nome para o livro, né? E do ambiente onde que essa história ela se desenrola. Então, antes de mostrar tudo o que Jó perdeu, Deus faz questão de mostrar quem era Jó. A gente sempre pensa em Jó por causa das provações de Jó, não é? Por causa do sofrimento, por causa da obediência dele a Deus, diante de tudo o que ele passou. Só que Deus, antes de tudo, Deus revela o caráter desse homem. Já na primeira frase, Jó é apresentado como um homem íntegro, reto, que temia a Deus e que se desviava do mal. É como se Deus dissesse: olhem atentamente para esse homem, observem a sua casa, percebam o que realmente sustenta a família de Jó. E o que nós vamos fazer hoje é aplicar para a nossa vida, é trazer para a nossa vida, para a nossa família, o que o Senhor quer nos ensinar através desses 5 primeiros versículos do livro de Jó. Para a gente descobrir que a força daquela família, ela não estava nos muitos bens que Jó possuía. A força daquela família não estava na reputação que Jó tinha diante da sociedade em ser o maior homem do Oriente. Nem mesmo na harmonia que existia entre os filhos de Jó. O que na realidade Deus nos chama é uma convocação para o pai a conduzir a sua família vivendo uma fé que molda o caráter, que cultiva a comunhão e que persevera em oração. Então, a base de tudo, na família de Jó, era uma família que vive a fé, que não apenas professa uma fé, mas que de verdade essa família coloca em prática aquela fé que diz ter. Sabe por quê? Porque tudo na vida de alguém começa pelo exemplo. Os 3 primeiros versículos mostram esse exemplo de fé. Então mantenha a sua Bíblia aberta, vamos refletir aí nesse exemplo de fé que era Jó para a sua família. Vamos ler novamente os 3 primeiros versículos? Olha aí para a palavra do Senhor. Ele começa descrevendo quem era Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal. Nasceram para esse homem 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muita gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Embora o início do texto apresente uma família com 10 filhos, as riquezas e a influência de Jó, a primeira característica dessa família nada mais era do que a integridade do pai. Vocês perceberam como que Deus apresenta Jó? Antes de dizer quantos filhos ele tinha, antes de revelar o tamanho do patrimônio, antes de afirmar que ele era o maior homem do Oriente, Deus faz questão de mostrar quem era Jó. Sabe por quê? Porque para Deus o caráter vale muito mais do que o patrimônio que alguém tem. A comunhão com Deus vale muito mais do que qualquer conquista que alguém possa ter aqui nessa terra. Jó é descrito por essas 4 características que caminham juntas, caminham em paralela para transformar quem Jó na verdade era. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Íntegro,
reto, temente a Deus, se desviava do mal. Em nenhum momento Deus apresenta um homem perfeito, mas um homem cuja vida era sinceramente dedicada ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? A perfeição sempre vai estar em Cristo. Ele é o padrão de perfeição. Ele é o único homem capaz de ser perfeito. Mas todos nós podemos servir a Ele e representá-lo no mundo de uma maneira melhor. Isso é muito importante porque toda família de fé, ela precisa começar com alguém que está levando Deus a sério. Uma família de fé precisa ter um referencial. Uma família de fé precisa ter alguém que leva Deus a sério de verdade. Então, antes de ensinar os filhos, Jó vivia aquilo que ele cria. Antes de ser um exemplo para a sua casa, para as pessoas, para o mundo em que ele vivia, Jó procurava, em primeiro lugar, agradar ao Senhor. Isso nos lembra que o maior legado que um pai pode deixar não é uma herança financeira, não é um bom sobrenome ou uma carreira de sucesso. Tudo isso tem o seu lugar, mas nenhum desses bens pode substituir o exemplo de um pai que tem uma vida piedosa, de uma mãe que tem uma vida piedosa, de uma família que cresce e desenvolve na presença do Senhor, servindo ao Senhor com integridade. Os filhos, com certeza, eles vão se esquecer muito das nossas palavras, mas dificilmente eles vão esquecer a maneira como nós vivemos. Os filhos estão constantemente observando como que nós tratamos a esposa, como que a esposa trata o marido, como que a gente reage às dificuldades da vida, como que a gente lida com o dinheiro, como que a gente fala das outras pessoas, como que nós tratamos a igreja e quanto espaço Deus realmente ocupa na nossa vida. Os filhos estão desde sempre observando as atitudes dos pais. A nossa fé, ela está ensinando alguma coisa o tempo inteiro para os nossos filhos. Todos os dias, mesmo quando a gente não está dizendo uma só palavra, a gente está sendo observado pelos nossos filhos, independente da idade que eles tenham. Às vezes a gente pensa que só a criança pequena que está observando as atitudes dos pais, filhos maiores, filhos adultos, também estão observando a forma como os pais estão lidando com as coisas da vida. Talvez alguém pensa, né? Pastor, olhando para Jó, eu percebo o quanto que eu estou longe desse padrão. Só que esse não é o objetivo da palavra de Deus, produzir gente culpada, incapaz de copiar certas atitudes, né? Porque nenhum pai nessa terra viveu sem cometer nenhuma falha. Se a gente olha para grandes homens de Deus, grandes referenciais de Deus, na palavra de Deus, Deus faz questão de mostrar gente imperfeita amando a Deus de todo o coração. Gente que cometia diversos pecados, que se afastava de Deus, mas mesmo assim era gente com integridade diante do Senhor. Nenhum pai aqui vai viver sem falhas. Nenhuma mãe, nenhum filho, nenhuma família está livre de passar por dificuldades e adversidades na vida. É por isso que o Evangelho enche o nosso coração de esperança. A Bíblia não apresenta Jó para dizer que nós seremos aceitos por Deus porque a gente conseguiu viver uma vida exemplar, porque a gente conseguiu viver como Jó viveu. A Bíblia não apresenta Jó para mostrar isso para nós. Ela apresenta um homem que foi transformado pela graça de Deus. E quando a Bíblia faz isso, ela está apontando para Cristo, o único homem perfeitamente íntegro, que foi obediente ao Pai até o fim, até a sua morte, a morte de cruz. Jó temia a Deus, mas Cristo obedeceu ao Pai em tudo, até o final. Jó oferecia sacrifícios pelos filhos, mas Cristo tornou-se sacrifício perfeito pelos nossos pecados. É Jesus, é nele que nós encontramos o perdão para os nossos fracassos como pais, como mães, como filhos. E é dele que nós recebemos poder para viver uma vida nova, uma vida diferente. É em Jesus que nós encontramos forças
para sermos transformados a cada dia, para moldarmos a nossa maneira de viver, para sermos mais parecidos com Jesus na forma como a gente enfrenta o mundo. Nenhuma família vai ser sólida apenas porque decidiu copiar o exemplo de Jó, mas porque Cristo transformou o coração dos membros dessa família. Uma família se torna referência quando ela tem um pai que conduz a esposa e os filhos a amarem cada vez mais ao Senhor. Esse é o segredo do sucesso. E quando isso acontece, a fé deixa de ser apenas uma profissão religiosa e ela passa a moldar a maneira de viver. Quando Cristo se torna o centro, quando um pai ama a Jesus de verdade, ele está construindo uma família com as lentes do Evangelho. A família está olhando que o pai está copiando o exemplo de Jesus, e mesmo quando ele falha, a tentativa dele é fazer com que a sua família seja mais parecida com Jesus a cada dia. Foi exatamente isso que aconteceu na casa de Jó. O versículo seguinte nos mostra que essa fé começou a aparecer também na maneira como que aquela família vivia juntos. Vamos ver a continuação do texto aí no versículo 4. Uma família marcada pela comunhão. Olha o versículo 4 aí. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, depois que Deus apresenta o caráter de Jó, Deus faz questão de nos mostrar um retrato da família de Jó. É um versículo curto, muito simples, mas que ele revela muito da comunhão de uma família. Se era comum que os irmãos frequentassem as casas uns dos outros, a gente pode concluir que tinha disposição para viverem, para conviverem juntos. Tinha a alegria de um irmão estar o tempo inteiro visitando a casa do outro. Já pensou que alegria? Uma família que tem 7 filhos e cada filho visita a casa do outro constantemente, um vive fazendo festa na casa do outro e chama também as 3 irmãs para participarem dessas festas. O texto, de novo, não afirma que era uma família perfeita. Nem que nunca existia conflitos entre eles. Com certeza tinha, né? Afinal, toda família enfrenta dificuldades. Mas Deus escolheu registrar justamente essa cena. Uma família reunida em torno da mesa. Ao que tudo indica, esses filhos já eram adultos e independentes, né? Porque cada um deles possuía a sua própria casa. Ainda assim, faziam questão de manter os laços familiares. Eles se revezavam na hospitalidade, abriam suas casas uns aos outros em momentos de celebração. Talvez a gente podia entender que era no dia de aniversário de cada um, né? Se cada um nasceu num dia diferente, já tinha 10 meses aí, né? 10 festas para comemorar na sequência. No mundo antigo, compartilhar a mesa era muito mais do que fazer uma refeição. Era uma demonstração de comunhão, de amizade, de acolhimento, de intimidade. Ainda hoje a gente faz isso, não é? A gente não costuma compartilhar a mesa da nossa casa com qualquer tipo de pessoa. Normalmente a gente convida para estar na mesa com a gente aquelas pessoas que a gente deseja estreitar um relacionamento. Quantas famílias que existem por aí que um filho não frequenta a casa do outro. Um irmão não se relaciona com o outro. Às vezes a família é grande, mas é um monte de gente desconhecida, que um não convive com o outro, um não fala com o outro, um não participa da vida do outro. Esse outro detalhe aqui chama bastante a atenção, né? Por que o autor escreve que os irmãos faziam questão de convidar também as 3 irmãs? Não era a mesma família? Por que então destacar que eles faziam questão de convidar as 3 irmãs? Sabe por quê? Às vezes a gente pensa muito na nossa sociedade hoje, mas a gente precisa tentar entender como que era a sociedade na época na época de Jó. Pensa numa sociedade fortemente
patriarcal, na qual as mulheres passavam a integrar a família do marido após o casamento. Esse registro não é insignificante, porque podia acontecer que quando a mulher se casava, ela rompia definitivamente os laços com a família do pai, e a partir daquele momento do casamento, agora ela integrava a família do marido. E todos os eventos, todas as festas, toda a intimidade, ela passava a acontecer com a família do homem, com a família do marido. E ela virava as costas para a família do pai. Isso era comum daquela sociedade. Só que aqui, o texto demonstra que os vínculos daquela família, eles permaneciam preservados. Tinham um esforço para que todos continuassem participando da vida uns dos outros, mesmo das irmãs que também já eram casadas. Então, apesar do texto não dizer isso para nós, tudo vai levar a entender que aquela festa era grande. Genros, noras, netos, todo mundo reunido ali numa grande comunhão. É importante para nós refletir sobre isso nas nossas relações em família. Como que anda a sua relação com a sua família? Pensa um pouquinho aí, não precisa contar para ninguém não. Reflita no seu próprio coração. A gente vive uma época cada vez com casas maiores e mesas menores. Cada vez famílias pequenas. Casamentos sendo abandonados pelo tempo. Se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente vai ver que o número de casamentos no Brasil tem diminuído a cada mês que passa. A cada mês que passa. A gente vê o tempo inteiro alguém falando, eu estou indo morar com fulano de tal. Porque não quer assumir um compromisso de verdade na criação de uma família. Eu vou morar com fulano de tal, porque se não der certo, a gente vira as costas, cada um vira para um lado, eu encontro na próxima esquina outra pessoa e vou morar com ela também. Olha como que esse padrão afasta do padrão que Deus criou a família. Nós temos cada vez mais meios de comunicação, muito mais do que qualquer das outras gerações que vieram antes de nós na história. Mas, por outro lado, a gente tem conversado cada vez menos. Muitas famílias dividem o mesmo teto, mas cada um vive no seu próprio mundinho. Como já disse alguém, parece que cada um vive na sua própria toca, dentro da sua própria casa. Os influencers aí, youtubers, né, têm muito mais voz ativa na educação dos filhos do que os próprios pais em muitas famílias de hoje. O celular recebe muito mais atenção do que a pessoa que está sentada do nosso lado. Que tristeza quando a gente vai num restaurante, por exemplo, que a gente começa a observar as famílias sentadas à mesa para fazer uma refeição e cada um fica olhando mais para o próprio celular do que para o outro que está sentado ali. Às vezes só tem um casal na mesa e cada um está com o celular virado para o lado. Será que isso é comunhão de verdade? A comunhão familiar não acontece por acidente. Ela precisa ser cultivada. Tem que ter esforço. Tem que ter renúncia. Exige tempo. Você se esforça para pelo menos uma vez por dia você reunir a sua família à mesa e vocês sentarem e compartilharem uma refeição, um orar pelo outro, agradecer a Deus pelo sustento que Deus deu na sua casa. Isso é extremamente importante. É extremamente importante. A gente vê família que na hora que a refeição está servindo, parece que está no hotel. Cada um vai lá, põe o seu prato, pega o prato e vai comer no seu canto. Isso não pode acontecer nas nossas casas. Pelo menos uma vez por dia, a gente precisa sentar à mesa e compartilhar do amor e da comunhão dentro da família. Precisa ter disposição para perdoar. Talvez essa seja a parte mais difícil. E para perdoar é necessário ouvir o outro. Comunhão exige interesse sincero.
A comunhão que a gente vê na família de Jó não nasce simplesmente porque eles gostavam de festa e gostavam de estar juntos. Ela era fruto de uma fé que moldava a vida daquele lar, daquela família. Irmãos, não é a nossa capacidade de nos relacionarmos que mantém a nossa família unida. É a nossa união com Cristo que nos ensina a viver unidos uns com os outros. É o Evangelho que transforma um coração e muda os relacionamentos. A fé nos leva a deixar de colocar o eu no centro para enxergar o outro com amor e humildade. Paulo exorta a igreja de Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 3 e 4, dizendo: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Irmãos, apesar desse texto não tenha sido escrito para um casamento ou para uma família, né? Ele foi escrito para uma igreja, mas os princípios ensinados pela palavra de Deus nesse texto de Paulo, eles se adequam perfeitamente ao nosso relacionamento em família. Se a gente começar a olhar para o nosso próprio interesse e não olhar para o interesse do outro, a gente vai ficando tão egoísta que a gente coloca o outro de lado. Dentro de um casamento, se um quiser fazer só aquilo que ele acha bom para ele e não olha para o que o outro pensa, o casamento vai ser quebrado. Se ficar olhando só para o que eu quero e esqueço de olhar para o que o outro precisa, as coisas não vão dar certo. Por isso que é necessário entender que o outro também necessita da graça de Deus, tanto quanto nós necessitamos. Por isso que é importante a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Uma família marcada pela fé é uma família em que cada um aprende, pela graça de Deus, a servir mais do que exigir ser servido, a doar mais do que a receber, a perdoar mais do que ficar guardando mágoa e rancor no seu coração, a amar mais do que a ganhar discussões e a ter razão em tudo. É exatamente isso que o último versículo, a última parte do texto vai nos mostrar. A união daquela família não era sustentada apenas pelos banquetes, mas pelas orações de um pai que compreendia que a maior necessidade dos seus filhos não era permanecer reunidos ao redor da mesa, e sim permanecerem reunidos diante do Senhor. Então vamos olhar aí para o versículo 5, o último versículo do texto. Pais que perseveram em oração. Então veja bem, Deus já mostrou o caráter de Jó, já mostrou a comunhão que aquela família tinha, agora Deus quer mostrar o que verdadeiramente sustentava tudo isso. Olha o versículo 5 aí novamente. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E o texto termina dizendo que Jó fazia isso continuamente. Aqui que a gente encontra o coração do texto. É aqui que está a chave do sucesso de uma família. A integridade de um pai no pastoreio da sua própria família. A maior preocupação que Jó tinha era com a condição espiritual dos seus filhos. Essa era a maior preocupação que Jó tinha. A palavra santificava, aí, Jó santificava os seus filhos, ela transmite justamente essa ideia. Santificar é separar. A ideia de separá-los para Deus, de conduzi-los novamente para a presença do Senhor. Lembrando os filhos de que toda a vida pertence a Deus. Então, sempre que terminava aquele ciclo de banquetes, né, Jó reunia os filhos para consagrá-los ao Senhor. Eu acho que tinha um cronograma de festas na família de Jó, né? Hoje é na casa desse, na casa desse, na casa desse, na casa desse. Aí terminou aquele ciclo,
de banquetes, Jó reunia todos os seus filhos para santificar os filhos na presença de Deus. Santificar os filhos não precisa ser interpretado de uma forma mística aí. Como se Jó fizesse um ritual de purificação dos filhos, né? Agora que vocês pecaram 10 vezes aí, né? Nas 10 festas que vocês fizeram, vem cá. Pegava a varinha mágica e tocava na cabeça de cada um para purificar os filhos. Não é nada disso que o texto está querendo dizer. Jó entendia que até os momentos de alegria precisavam ser vividos na presença de Deus. Por isso que ele fazia questão de, quando terminava aquele ciclo, como se tivesse terminado de celebrar o último aniversário do ano, ele conduzia os filhos para adorar ao Senhor. Irmãos, tempos de festas pode se tornar tempos de distração espiritual. A alegria é bênção de Deus, mas a alegria nunca deve nos afastar daquele que é verdadeiramente a fonte de toda a alegria. Se a gente fizer uma pausa aqui, um parênteses, parece que os momentos de adversidade, de tribulação na vida, nos aproxima muito mais de Deus do que os momentos de festa, de banquete, de celebração. É muito mais fácil a gente se esquecer de Deus quando a gente está fazendo festa do que a gente se esquecer de Deus quando a gente está mergulhado nas piores mazelas da vida. Qualquer propósito da vida que não seja para glorificar a Deus pode demonstrar o fracasso de um pai ou de uma mãe na condução da sua família. Olha o que o texto diz. Depois, Jó se levantava de madrugada para oferecer holocaustos para cada um dos seus filhos. Levantar de madrugada aí não era um ritual para impressionar a Deus. Nas Escrituras, esse levantar cedo, ele demonstra, é um sinal de urgência e de prioridade. Urgência em fazer aquilo e prioridade em fazer aquilo. Então, antes de qualquer outro tipo de atividade, aquele pai colocava a sua família diante do Senhor. O mais impressionante era o motivo que Jó fazia isso aí. O texto não fala que Jó fazia porque os filhos dele tinham errado, tinham pecado, tinham blasfemado contra Deus, estava distante de Deus, não é? Percebe que Jó, ele não acusa os filhos de nenhum pecado específico. Ele nem sequer tinha conhecimento. O texto não mostra que ele conhecia algum pecado que os filhos cometiam. Ele se preocupava com o coração dos filhos dele. Talvez os meus filhos possam ter pecado e desagradado a Deus. Por isso eu vou orar pela vida dos meus filhos. Jó sabia que o maior perigo para os seus filhos não era perder dinheiro, poder, riqueza, ficar doente. Não era enfrentar dificuldade ou deixar de ser alguém na vida. O maior perigo para Jó é que os filhos deles vivessem afastados da presença de Deus. Pais e mães, agora é com vocês. Olhe para os seus filhos com essa mesma prioridade que Jó olhava para os filhos dele. A maior necessidade dos nossos filhos é serem salvos por Jesus. A maior necessidade dos nossos filhos é serem servos verdadeiros e filhos de Deus. Essa é a maior prioridade da sua vida. Essa precisa ser a maior urgência do seu coração, conduzir os seus filhos para Cristo. Nós nos preocupamos muito quando os nossos filhos ficam doentes, quando eles estão com dificuldade na escola, tiram nota baixa, às vezes é perseguido na escola por um colega ou por alguém qualquer. A gente fica arrasado quando isso acontece. A gente se preocupa quando eles vão crescendo e estão diante de dificuldades na vida, que às vezes a gente não tem nem condições de ajudar. Quando eles precisam escolher a carreira que eles vão viver profissionalmente, quando eles precisam escolher o casamento que eles vão ter, quem que vai ser o marido, quem que vai ser a esposa, tudo isso angustia o nosso coração, tudo isso é importante.
Mas será que a gente preocupa com a mesma intensidade quando a gente percebe que os nossos filhos estão distantes de Deus? Será que a gente fica com o coração destruído em ver que o meu filho está caminhando para as trevas, longe do amor de Deus? Será que a gente se preocupa quando os nossos filhos deixam de amar a palavra de Deus em primeiro lugar? Será que a gente perde o sono quando os nossos filhos deixam de desejar a presença de Deus? Quando eles querem abandonar a comunhão com a igreja por causa de amizades e de coisas que acontecem pelo lado de fora? Será que a gente perde o sono por causa disso? Será que a gente perde o sono de verdade quando o pecado passa a ser tratado com naturalidade dentro da nossa própria casa? Será que a gente perde sono? Ou a gente pensa, deixa ele escolher, deixa ele decidir, depois ele vai ver o que é importante para a vida dele, como eu já escutei muito de muitas famílias assim. A responsabilidade de conduzir os filhos à presença do Senhor é dos pais. Deus colocou essa missão nas suas mãos. Nunca se esqueça das palavras de Jesus para aquele homem que amava as riquezas. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você preparou vai ser para quem? A maior luta que um pai ou uma mãe pode travar a favor dos seus filhos é uma luta de joelho no chão em oração e de ensino constante da palavra de Deus dentro da própria casa. Essa é a maior batalha que um pai e uma mãe precisam travar dentro da sua família. O resto da vida tudo passa, mas a palavra de Jesus, ela permanece para sempre. Jesus disse, pode passar o céu, a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Hoje a gente não oferece mais holocaustos, como Jó fazia pelos seus filhos. Porque o único sacrifício perfeito que poderia ser feito, Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, entregando a vida dele de uma vez por todas, por causa dos nossos pecados. Nenhum pai é capaz de morrer para perdoar os pecados dos seus filhos. Nenhuma mãe pode salvar os seus filhos. Somente Cristo salva. Mas é dever de todo pai, de toda mãe, apresentar o Deus que salva para os seus filhos. Os pais que estão conduzindo a sua família precisam apontar a sua família para a cruz de Cristo. Os pais precisam orar constantemente pelos filhos. Os pais precisam ler e ensinar a palavra de Deus para os filhos o tempo inteiro. As nossas conversas em casa precisam apontar para Cristo. Nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo a cada dia, para ele fazer aquilo que a gente jamais é capaz de fazer, que é transformar o coração de alguém. Então, meus irmãos, não desanimem, clamem pela misericórdia do Senhor. Clamem, porque o Senhor está presente. E o Senhor ama muito mais os seus filhos do que você ama os seus próprios filhos. Muitos estão perdendo os filhos para o mundo, porque pensam que amam os seus filhos, mas estão negando a eles o presente mais precioso que um pai ou uma mãe pode dar para os seus filhos. Talvez essa seja o maior desafio para nós nesse sermão dessa noite. Para de verdade, nesse momento, a gente precisa parar um pouquinho para pensar sobre isso. Se alguém perguntar para os seus filhos, para os seus netos, ou para as pessoas que moram dentro da sua casa, qual que é a maior preocupação do seu pai ou da sua mãe? Qual que vai ser a resposta? Se alguém perguntar para o seu filho, qual que é a maior preocupação hoje do seu pai? Qual que é a maior preocupação hoje da sua mãe? Qual que vai ser a resposta? Será que é ganhar dinheiro? Será que é construir uma carreira? Será que é não deixar faltar nada dentro de casa? Será que é deixar uma herança para quando os filhos ficarem adultos terem um socorro para a vida deles? Ou eles vão dizer,
a maior preocupação do meu pai, a maior preocupação da minha mãe é que a gente ame a Cristo e permaneça firmes no Senhor. É exatamente assim que o texto termina. Jó fazia isso continuamente, o tempo inteiro, todo dia, toda semana, a vida inteira, desde pequeno, até quando os filhos eram adultos, casados, tinham filhos também. Jó fazia isso continuamente, insistentemente. Uma família marcada pela fé, ela não é construída num único culto da semana, no único dia dos pais. Uma família marcada pela fé, ela é construída corriqueiramente, nas coisas simples da vida, dia após dia, por homens e mulheres que preservam e querem conduzir a sua família para a presença de Deus. E os filhos que estão presentes aqui? Agora é para vocês. Prestem atenção aqui, filhos, solteiros, que moram junto com os seus pais. O que Deus quer ensinar para vocês através da família de Jó? Vocês são gratos a Deus pelos pais que vocês têm? Sabia que nenhum pai é perfeito? Jó também não era perfeito. Só que se você tem um pai ou uma mãe que ora por você, que insiste em te levar para a igreja, que corrige você quando é necessário, que confronta você quando você está agindo errado, mesmo que você não goste, que fala de Cristo o tempo inteiro, que se preocupa com a sua vida espiritual. Você precisa saber que isso não é um peso, isso é um enorme privilégio que você tem, ter um pai e uma mãe que preocupa com você dessa forma. Há muitos jovens que dariam tudo para ter alguém intercedendo por eles da forma como Jó intercedia. Ao mesmo tempo, não vivam apenas dependendo da fé dos seus pais. O relacionamento de Jó com Deus não poderia substituir o relacionamento que os próprios filhos deveriam ter com Deus. Chega um momento em que cada filho precisa se arrepender dos seus próprios pecados, confiar pessoalmente em Cristo e caminhar com Ele por iniciativa própria. Seus pais podem orar por vocês, pode ensinar a palavra de Deus para vocês o tempo inteiro, apontar o caminho, só que só Jesus pode mudar o seu coração. A maior alegria que você pode dar para os seus pais não é você ser gente boa na vida, ter uma boa profissão, fazer um bom casamento, fazer tudo certinho, ter uma vida de sucesso. Essa não é a maior alegria que você pode dar para os seus pais. A maior alegria é ver os seus pais contemplando a evidência de que você ama a Cristo de verdade e que você decidiu seguir Jesus porque você entendeu que Jesus é o seu único Salvador, que você creu nele de todo o coração por causa do seu próprio entendimento, não porque você está seguindo aquilo que o teu pai está mandando você fazer. O apóstolo João, escrevendo lá na 3ª carta de João, versículo 4, ele diz o seguinte: eu não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Essa é a maior alegria que um pai cristão pode ter. Não é ver o filho simplesmente bem-sucedido na vida, mas é ver o filho andando de verdade no caminho do Evangelho, porque ele escolheu amar a Jesus de todo o coração. Amém? Então, meus irmãos, uma família marcada pela fé não é uma família perfeita aos olhos humanos aí, né? Mas é uma família que coloca Deus no centro da família e da vida o tempo inteiro. Essa é a família marcada pela fé. A fé, ela molda o caráter. A fé, ela fortalece a comunhão. A fé persevera em conduzir uns aos outros à presença do Senhor. Foi isso que sustentou a casa de Jó, antes mesmo que as maiores provações da vida chegassem na vida de Jó.
E essa continua sendo a única base sólida para qualquer família hoje. Sabe por quê? Porque existe uma verdade ainda maior. Jó apontava para alguém que era maior do que ele. Jó oferecia sacrifícios, mas Cristo se tornou o sacrifício perfeito. Jó intercedia pelos filhos. Cristo vive para interceder por nós. Jó era um pai piedoso, mas falhava. Cristo é o Filho perfeito que morreu e ressuscitou para reconciliar pecadores com Deus. Por isso que a esperança da sua família não está em você ser um pai como Jó, mas em ter Cristo como Senhor. É somente quando o Evangelho transforma o coração que uma família pode de fato viver a fé de verdade. Então, pais, sigam o exemplo de Jesus. Sua família precisa mais do seu testemunho do que dos seus discursos ou do que o sustento que você provê na casa. Seus filhos precisam ver mais você caminhando de perto com Jesus do que tendo tênis bonito, roupa bonita, comida boa na mesa, escola boa para estudar. Seu filho precisa ver você de joelho nos pés de Jesus. Mães, amem a Cristo mais do que vocês amam os seus próprios filhos. Porque a melhor mãe não é aquela que faz dos filhos o centro da vida. Mas a melhor mãe é aquela que conduz os filhos diariamente para o Salvador. E filhos, deem aos seus pais a maior alegria que eles podem receber na vida. Entregue a sua vida a Cristo e andem na verdade do Evangelho. Amem a Jesus acima de qualquer coisa. Se preocupem com toda a força da sua vida a ser cada dia mais parecido com Jesus e agradar muito mais a Deus do que agradar as pessoas que estão ao seu redor. E para as famílias em geral aqui, faça de Cristo o centro do seu lar. Casas fortes não são construídas sobre dinheiro, sobre sucesso ou sobre tradição, porque tem um sobrenome que é poderoso na cidade. Mas família forte é aquela família construída sobre a fé, naquele que morreu e ressuscitou para reconciliar pecadores como nós diante de Deus. Amém? Vamos orar?